Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Cloniano. Vou mandar um forte abraço aqui para Isabel Silvana. Ela escreveu aqui no canal dizendo: Bom dia, hoje consegui assistir a aula às 5h20. Gratidão, até amanhã. Seja muito bem-vinda, Isabel Silvana, à aula das 5h20 da manhã. Quem quiser entrar na aula 5h20 aí, eu vou deixar hoje na descrição do vídeo aí o link para você clicar e entrar no grupo da aula 5h20 da manhã, tá bom? E também no topo dos comentários eu vou compartilhar aí, só clicar e entrar no grupo. Então, lá nesse grupo é colocado ali o link do Zoom. Aí no Zoom a gente assiste a aula, faz online, essa mesma aula do YouTube aqui, só que lá a gente tem mais tempo, é das 5h20 até as 6 da manhã, então dá tempo de explicar mais coisas aí. Se você tiver esse tempo disponível, quiser fazer esse sacrifício para estudar ao Senhor, dedicar esse tempo ao Senhor, venha estudar com a gente aí, das 5h20 às 6 da manhã, tá bom? Estão todos convidados. E obrigado, Isabel, pela sua mensagem aqui, tá bom? Forte abraço para você e sua família. O Gilberto Rodrigues também compartilhou aqui, né? Ele é presidente da Escola Dominical, ele sempre compartilha esse material aqui, essa mensagem, nos grupos de WhatsApp. A Zéza Vieira também, né? Eu falei que essa mensagem aqui é muito boa para compartilhar com os professores do seminário, os alunos do seminário, porque tudo está integrado, né, para que nós possamos estudar. E aí quando chega o domingo tá todo mundo afiado ali, sabendo do que se trata. E o mais importante é estudar todos os dias, né? Então essa é a importância de nós estarmos acompanhando essa mensagem aqui, tá bom? Então vamos lá para a mensagem de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Salmos 116. O Salmo 116, ele é anônimo, tá bom? Não chegamos a uma conclusão quem foi que escreveu o Salmo 116. Um grupo pequeno de pessoas acredita que esse salmo seja o Salmo de Davi, tá bom? Por causa que no Salmo 118, que é um salmo de Davi, tem um versículo lá que é atribuído a Davi e parece que tem aqui esse mesmo versículo, né? A mesma forma da conotação das palavras. Então, um grupo pequeno acredita. E mais um outro grupo também acredita que esse é um salmo de Ezequias, né? O rei Ezequias. Porque o contexto histórico desse salmo é de uma pessoa que está enferma, doente, ele ora ao Senhor e Deus ele cura essa pessoa, tira essa pessoa do quadro de doença que era para a morte, e essa pessoa vai viver então. E esse é o quadro de Ezequias, né? Ezequias ele estava doente, de uma doença mortífera que era para a morte. Isaías chega até lá, né, e fala: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí quando Isaías sai, Ezequias começa a orar ao Senhor, a chorar ao Senhor, né, para Deus lembrar que ele havia, das coisas boas que ele havia feito. E aí, por conta dessa oração de Ezequias, Deus ouve, né, a oração dele e fala para Isaías ir lá e dizer que Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. Olha que bênção, né? Uma pessoa que está no leito da morte, Deus concedeu mais 15 anos de vida. Então um grupo também pequeno de pessoas atribui esse salmo como se fosse Ezequias. A verdade é que muitas pessoas passam por doenças que às vezes nós chamamos de doença terminal, né? Que a pessoa vai morrer ali. E esse salmo a gente deve ler nessa ótica, tá bom? Eu acredito que seja um salmo anônimo também, né? Mas a gente deve ler no quadro como se fosse uma pessoa como Ezequias, que estava no leito da morte e o Senhor o restaurou. Então vamos começar aqui, eu vou ler alguns versículos desse salmo aqui. Eu vou começar aqui o versículo 1 e 2, que diz assim: Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, invocarei enquanto viver. Olha só que interessante, esse salmo já começa com uma declaração de amor, né? Eu amo ao Senhor. Isso é lindo, né? A pessoa fala, eu amo ao Senhor. E a gente vê aqui, por que ele ama ao Senhor? O próprio salmo responde, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque ele inclinou para mim o seu ouvido. Inclinar o ouvido, né? O Senhor ele não é surdo, ele não precisa inclinar o ouvido assim para ele nos ouvir. Então aqui é uma expressão idiomática, ele está falando que o Senhor prestou atenção na oração dele, o Senhor ouve, ele não é um Deus distante. Então ele está falando isso e por isso ele ama ao Senhor. Só que essa declaração aqui, quando o salmista diz, é por isso que eu amo o Senhor,
Será que se Deus não ouvisse a oração dele, ele não iria amar o Senhor? Não é nada disso. Isso aqui não é uma moeda de troca, tá bom? Não é assim, eu amo o Senhor porque ele está me dando isso aqui, porque ele me ouve, né? Não é isso que ele está declarando aqui. Na verdade, os apóstolos lá no Novo Testamento, eles dão uma declaração parecida, né? Eles falam lá em 1 João 4, versículo 19, dizendo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor pelo Senhor, ele é retributivo. A gente, ao conhecer Deus, a gente acaba conhecendo o amor que ele tem por nós. E aí a gente se apaixona, a gente acaba amando ao Senhor por causa desse grande amor que ele tem por nós. Então, o nosso amor pelo Senhor, ele é retributivo. Não é uma moeda de troca. A gente ama por gratidão, que é o caso aqui do salmista. Ele ama ao Senhor por causa da gratidão que ele tem das bênçãos que ele recebe. Ele consegue ver o amor do Senhor, então ele tem esse amor também, então ele tem gratidão, é um amor retributivo. Já da parte de Deus para com nós, não é um amor retributivo, a gente não consegue retribuir o amor que Deus ele tem por nós, tá bom? E mesmo que nós não amássemos, aí tem gente assim, né, que não acredita em Deus, que não ama Deus, Deus ama essa pessoa também, tá bom? Então, a definição de Deus nas Escrituras é que Deus, ele é amor, tá bom? Então, independente se a pessoa ama ele ou não, Deus, ele nos ama. Mas nós amamos ao Senhor quando nós conhecemos ao Senhor, e aí, então, nosso amor é retributivo. E por isso que ele fala aqui, né? Eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz, ouviu a minha súplica, ele inclinou o seu ouvido, ele presta atenção em mim. Então, é bem interessante esse versículo aqui. Vamos continuar aqui. Eu vou ler o versículo 3, né? O versículo 3 diz assim: os cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno apoderaram-se de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Então a gente vê a angústia dele aqui, né, que está sofrendo no leito da morte. Aqui quando ele fala, né, o cordel de morte é como linhas, né, ele foi amarrado ali, né, ele não tinha como sair da morte, ele iria morrer. Aqui quando diz a angústia do inferno, a palavra inferno aqui no hebraico é Seol, né? E Seol significa sepultura, né? Um lugar ali de sepultura. Então ele estava ao leito de ir para a sepultura, é isso que ele estava falando aqui. Então ele estava na angústia porque ele sabia que ele ia morrer, então ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor, e o Senhor ouve a oração dele. Vamos ler aqui o versículo 6. Né? O versículo 6 ele diz assim, eu achei lindo o versículo 6, diz assim: o Senhor protege os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Ou seja, a cura chegou ali. O Senhor livrou ele desse laço da morte, desse perigo da morte. Essa parte aqui, quando diz assim, ó, o Senhor protege os simples. No hebraico, a palavra original aqui seria tolos, né? Então, o Senhor protege os tolos. Mas eu acho muito legal que traduziu para simples aqui, por conta do contexto histórico. Na verdade, eu acho que a palavra melhor que seria aqui é: o Senhor protege aqueles que precisam de proteção. Quer ver? Eu peguei o sentido da palavra aqui. A palavra aqui, tolo, que significaria aqui, né? O Senhor protege os tolos, seria sem entendimento ou indefeso, como se fosse uma criança. Então, no sentido da palavra aqui, seria assim: o Senhor protege os indefesos. E naquele caso, não importava, né, se era um rei que estava doente ou se era uma pessoa que era que não tinha nada. O importante é mostrar que ele estava indefeso, né? A gente sabe aí que tem pessoas milionárias que contraem uma doença que não tem cura. E ele fica indefeso na mão de Deus, independente de quanto dinheiro ele tem. Então aqui o Senhor está falando: o Senhor protege os indefesos, tá bom? Aqui está traduzido na nossa, no Rei James aqui, né? Na tradução do Rei Tiago, tá como simples aqui na nossa. Em outras traduções tolo seria o original. Mas tolo no sentido de entendimento, ou seja, de desprotegido como uma criança. É esse que é o sentido aqui do contexto histórico, tá bom? O versículo 8 diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda.
andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Está falando aqui que ele vai andar com o Senhor, guardar os mandamentos do Senhor. A vida dele que foi poupada vai ser para viver os mandamentos do Senhor. Isso é lindo. Versículo 12. Eu acho interessante demais essa pergunta que o salmista ele faz. Ele diz assim, ó: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Né? Para nós seria como nós perguntássemos ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer por conta de todas as bênçãos que você tem nos dado? Né? O que eu posso fazer, Senhor? O Senhor me abençoa tanto, o que eu posso fazer? Olha, não tem como pagar ao Senhor as bênçãos que Ele nos dá. Ele nos dá muitas bênçãos e é nessa situação que o salmista se encontra. Né? O que ele vai dar pelos vários benefícios que Deus tem feito a ele, inclusive ter poupado a vida dele ali agora nesse momento. Não tem o que fazer. Isso me fez lembrar lá em Mosias, capítulo 2, do versículo 20 em diante, o discurso do rei Benjamim, né, que ele fala que nós somos eternos devedores, né, do Senhor, que a gente deve ao Senhor, não tem como a gente pagar ao Senhor. Inclusive lá no versículo 23 e 24 de Mosias 2, diz assim: ora, em primeiro lugar, ele vos criou e concedeu-nos a vida, pelo que nós somos devedores. E em segundo lugar, ele requer que façais conforme ele ordenou. E se fizerdes, ele imediatamente vos abençoará. Portanto, vos terá pago, e vós ainda lhe sereis devedores e sê-lo-eis para sempre. Portanto, do que podeis vangloriar? Aí ele fala de pessoas que enchem o peito e falam: eu guardo os mandamentos de Deus. Você está fazendo mais do que obrigação, meu amigo. Né? O que o Senhor requer de nós é isso, que nós guardemos os mandamentos dele. Mas quando nós guardamos os mandamentos, não significa que nós estamos fazendo um favor para Deus, não. Né? A gente está cumprindo a nossa obrigação, a gente tem que guardar os mandamentos por amor. Né? Então eu volto para a pergunta aqui do salmista, né? Eu acho lindo o versículo 12, né, que ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E aí ele continua respondendo aqui no versículo 13, né? Ele diz aqui, né? Versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora e na presença de todo o seu povo. Então, o que ele pode fazer? Né? Ele falou que vai tomar o cálice da salvação. Quem tomou o cálice, né, amargo ali, foi Jesus Cristo. Foi ele que pagou pela nossa salvação. O que nós podemos tomar é o sacramento, em memória do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Então, aqui é como, tomando para a nossa vida uma aplicação pessoal, o que nós podemos fazer pelos benefícios que Deus nos dá? É tomar o sacramento toda semana e cumprir os votos que fizemos, guardar os mandamentos que estamos prometendo por meio do sacramento. Eu achei interessante essa parte aqui. Versículo 15 também, que eu gostei, diz assim, ó: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, né? Está falando aqui que é precioso ao Senhor os santos que morrem, né? Então, na verdade, aqui o que simboliza isso, né? Quando ele fala assim, ele está querendo dizer o quê? Que é precioso à vista do Senhor os que perseveram até o fim e morrem, né? Ou seja, aqueles que morrem na perseverança de guardar os mandamentos do Senhor, que perseveram no caminho do Senhor. O Senhor tem prazer nessas pessoas que perseveram até o fim, que vai até o fim da sua vida fiel a Deus, tá bom? Então é isso que o significado aqui. Bom, eu vou terminar por aqui, deixa eu ler aqui o versículo 17 aqui para finalizar, né? É o final já estamos no final aqui, vou terminar logo. Versículos 17, 18 e 19, diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Quando ele fala que vai oferecer sacrifícios de louvor, é sacrifícios de agradecimento. Né? Você já jejuou em agradecimento? Né? A gente sempre pensa em jejum, em algo que nós podemos pedir ao Senhor também. Né? Mas aqui ele está falando de oferecer um sacrifício ao Senhor em agradecimento, em louvor, pelo que ele já recebe. Ele se sente inadequado em pedir alguma coisa.
ele sente que ele tem que ter gratidão e ele faz sacrifício em gratidão, em louvor ao nome do Senhor. E ele continua aqui, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo, né? Então ele tá falando novamente aqui que o compromisso dele é ser fiel até o fim, né? Ele sabe que ele não consegue pagar a dívida que ele tem com Deus, e nós também não temos como nós pagar, mas em gratidão ele quer ser fiel, ele vai cumprir, ele fala, vou pagar, significa que ele vai cumprir os votos que ele fez. E na verdade é isso que o Senhor quer, ele quer que nós cumpramos os mandamentos que ele nos deu, tá bom? Então é isso mesmo. O versículo final aqui, que é o 19, diz assim: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Esse aqui é muito lindo, porque ele fala do átrios da casa do Senhor. O átrio é aquela cerca, né, que tem em volta do tabernáculo, né, aquela cerca que tem ali. Então, quando ele fala, eu quero estar no meio do átrio, significa que ele quer estar na presença do Senhor, né? Ou seja, que bom seria a gente ter esse desejo de estar na igreja, de servir a Deus, de ajudar a nossa família, de estar no templo. Então é esse o sentido aqui, né? Claro que aqui está no contexto antigo, por isso ele fala Jerusalém, né? Ó, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Então ele quer louvar ao Senhor sempre, né? Para nós significaria louvar ao Senhor na igreja, estar na igreja, tomar o sacramento e cumprir os nossos votos com o Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.